Boa noite. Meu nome é Ana, eu sou enfermeira, trabalho no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, que é responsável pela distribuição, pela coleta, pela qualificação e distribuição de componentes do sangue para 42 hospitais aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma necessidade muito grande de suprir esses hospitais que estão constantemente nos solicitando bolsas de sangue. E ainda não temos substituto para o sangue, ou seja, é apenas através de um ato solidário de doação de sangue que se consegue suprir a demanda que nós precisamos suprir, né? Então, a doação de sangue é um gesto solidário que uma pessoa doa uma pequena quantidade do próprio sangue e com essa doação ela pode salvar até 4 vidas. As pessoas que precisam de sangue são geralmente as pessoas que sofreram acidentes, pessoas que têm doenças hematológicas, doenças do sangue que precisam periodicamente receber doação de sangue, além de cirurgias, tanto cirurgias de urgência como cirurgias agendadas, todas elas precisam de ter uma reserva de sangue. O nosso objetivo no Hemocentro, o nosso objetivo de estarmos aqui hoje fazendo essa fala, é para que nós consigamos ter estoques suficientes sempre de sangue para que as pessoas, quando precisarem, tiverem um acidente, quando os familiares tiverem que ir atrás de doadores de sangue, isso não seja necessário e que nós tenhamos sempre estoque suficiente. Se nós abrirmos hoje, que nem nós abrimos o Hemocentro hoje, não tinha nenhum grupo agendado, nós vamos ter no máximo 35 ou 40 doadores. E nós precisamos, para suprir a demanda de Porto Alegre e dos hospitais conveniados conosco, nós precisamos no mínimo 110 doadores por dia. Então, é uma luta constante atrás, captando pessoas que que possam ir voluntariamente lá doar sangue. Para doar sangue, então, é um ato bem simples, bem tranquilo. As pessoas precisam estar em boas condições de saúde naquele dia, ter entre 16 anos, a pessoa pode iniciar a doação de sangue com 16 anos, desde que os pais responsáveis façam um documento autorizando ela a ir doar sangue. A última doação tem que ser aos 69 anos e 11 meses, 70 anos já não pode mais doar, sendo que até 69 anos, quem doou até os 60. Então, 60 é o limite para fazer a primeira doação. Então, a gente sempre tem aquela questão, é a primeira doação ou já é uma pessoa que é doador há mais tempo, né? Apresentar, então, um documento oficial com foto, com data de validade, porque às vezes as pessoas não têm documento válido. Pode também apresentar o documento, não pode ser foto, mas o documento digital, que hoje tem muitas pessoas que já têm a CNH digital, né? Estar bem alimentado, diferente de uma pessoa que vai fazer um exame de sangue, que precisa ter 12 ou 8 horas de jejum. Para fazer uma doação de sangue, ela precisa estar bem alimentada, ter dormido bem à noite e estar também bem hidratada. Nós sabemos que as pessoas não têm o hábito de tomar água, então quando nós organizamos grupos, a gente sempre diz, tem que estar bem hidratado, tomar bastante líquido antes e depois da doação. E também ter dormido bem à noite. Uma pessoa que fez um plantão noturno, que vai tentar ir doar no outro dia de manhã, nós não podemos aceitar, porque são condições que podem dar algum tipo de mal-estar depois para a pessoa. E nosso objetivo é que a doação seja um momento bom, que a pessoa não tenha situações desagradáveis para ela poder voltar a doar. Então, nós temos todo um cuidado de fazer todas essas análises antes para a pessoa não ter nenhuma tontura, nenhuma queda de pressão depois que doou. Ali fala em 2 horas após o almoço. Nós não fazemos esse tipo de
mais de limitação. Se a pessoa almoçou, está bem e foi lá doar, tranquilo, passa, porque até fazer a entrevista, até fazer o cadastro, já passou um tempinho. Ter dormido, então, pelo menos 6 horas e não estar pós-plantão. Se trabalha no período noturno, vai ter que dormir às 6 horas para depois ir doar. E outros critérios vão ser vistos na entrevista, né? Tatuagem, por exemplo. Tatuagem é 6 meses. 6 meses após ter feito a tatuagem, já pode doar. Piercing, 6 meses depois de colocar, já pode doar. Quem tem piercing na língua e na mucosa da boca não pode, porque é uma situação que o piercing na mucosa ele está constantemente, é uma área com entrada e saída de bactérias, e a pessoa poderá estar com alguma infecção sem nem saber que está. Então, por isso que não pode doar. Nós temos um cuidado com a questão da janela imunológica. Por isso que todas essas questões são 6 meses após. Porque 6 meses após, se a pessoa ficou com algum problema, vai ser visto nos exames. E antes disso não aparece, né? Nós sempre falamos que as pessoas têm que estar... A primeira coisa que nós fazemos quando a pessoa chega para doar é perguntar: está te sentindo bem de saúde hoje? Não estás com sintomas gripais? Porque nós aqui no Sul, sintoma gripal é meio que o nosso cotidiano, né? E nós sempre avaliamos isso porque um sintoma gripal, a pessoa está com alguma infecção, com algum vírus, e isso no exame não é que vai dar positivo para alguma coisa, vai dar o inconclusivo, que é pior. Que aí tu não sabe o que é, tem que esperar um tempo, fazer toda a coleta de novo. Então, nós sempre procuramos na entrevista avaliar todas as condições. Está com problema de bursite, de tendinite, tudo que for it, nós naquele momento achamos que não é legal doar, porque isso pode dar falso positivo, pode dar inconclusivo, e a pessoa não tem nada, só que estava com um processo inflamatório naquele momento, né? Então, sempre que tiver alguma inflamação, alguma infecção, algum resfriado, até sinusite naquele auge, nós sempre pedimos para a pessoa aguardar 7 dias após para ir doar sangue. Durante a gravidez também não se coleta sangue, não se pode doar sangue. E pós a gravidez, 90 dias após, se não estiver mais amamentando, ela pode doar. Agora, enquanto estiver amamentando exclusivamente, nós não aconselhamos a doação de sangue, porque naquele momento a prioridade é a amamentação. 12 horas sem ter tomado bebida alcoólica. Se a pessoa tomou um copo de cerveja, um cálicezinho de vinho, tranquilo, mas se a pessoa tomou uma garrafa, um latão, já não pode doar. Então, tem que ter 12 horas de intervalo. Cigarro, 2 horas antes e 2 horas depois, sem fumar, porque o cigarro pode deixar a pessoa com tontura durante a doação. Maquiagem definitiva, que hoje muitas pessoas estão fazendo, sobrancelha, outros tipos de maquiagem, tem que ficar também 6 meses sem poder doar, assim como a tatuagem, porque a maquiagem definitiva ela é uma tatuagem, né, com micropigmentação. Nós avaliamos na entrevista essa questão da exposição sexual, né? Se a pessoa diz para mim: olha, eu tive durante esses últimos 30 dias mais de uma relação sem uso de preservativo com pessoas diferentes, nós solicitamos que aguarde 12 meses para poder vir novamente tentar doar. Então a gente tem que ter um cuidado na entrevista, fundamental, que as pessoas estejam bem sinceras e falem tudo para a gente, né, avaliar. Sempre temos que pensar que esse sangue vai ser usado para alguém que não está bem, né? A pessoa que vai receber o sangue está mal, ou porque fez uma cirurgia, ou uma criança recém-nascida. Então são pessoas vulneráveis e que o sangue tem que estar ok, tem que estar 100% para que essas pessoas não tenham nenhum tipo de piora na sua situação.
Em relação à vacinação, nós perguntamos sempre, hoje tem tantas vacinas, né? Tem a vacina do Covid que as pessoas estão fazendo, a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, a vacina da meningite, a vacina da hepatite. Então, nós avaliamos, cada vacina tem um período, por exemplo, a vacina do Covid tem que ser 7 dias depois de ter tomado a vacina que a pessoa pode doar sangue. Também porque a vacina, ela faz o organismo da gente ter um contra-ataque. E quando a gente coleta sangue nesse momento, ela poderá aparecer como positivo. A pessoa tomou a vacina da hepatite e vai lá doar sangue, pode aparecer que a pessoa está com hepatite. E, na verdade, a pessoa só tomou a vacina da hepatite. Por isso que tem que ter esse intervalo, vacina do tétano, todas as vacinas, cada uma delas, a gente tem um intervalo que a pessoa chega lá, a gente vai já respondendo, já perguntando e já vendo se a pessoa pode ou não pode doar, né? Exames do tipo endoscopia, artroscopia, colonoscopia, todos os exames invasivos, 6 meses sem doar sangue. Também porque são exames invasivos que provocam pequenos sangramentos, reações no organismo, que a pessoa faz os exames e vai aparecer como alguma coisa ou inconclusivo ou positivo, e é falso porque era só em relação ao exame. Por isso que a gente tem esse cuidado de não coletar sangue de quem fez esses exames antes de 6 meses. A transfusão de sangue também, 1 ano depois, porque o sangue que a pessoa recebeu pode ter alguma coisa também que tenha dado algum tipo de alteração, então tem que esperar 1 ano para que a gente... Tudo isso é para que quando a gente faz os exames, as coisas sejam definidas, o que é e o que não é. Então, nós temos alguns impeditivos, né, definitivos para doação de sangue. É quando algum desses exames aí, HIV, Chagas, hepatite B, hepatite C e o HTLV, dão positivos. Quando esses exames dão positivos, como é que funciona? A pessoa chega para doar, a gente faz a entrevista e durante a coleta de sangue se coleta uns tubinhos para fazer esses exames. A bolsa de sangue vai e fica aguardando no laboratório, enquanto que os tubinhos vão para o laboratório de sorologia para serem processados e feitos os exames. Rapidamente já vêm os resultados dizendo o que é, o que não é. Se está tudo negativo, o sangue vai para o processamento para ser transformado em 4 componentes conforme a necessidade que os hospitais nos solicitam. Se é plasma, se é plaqueta, se é sangue total. Cada demanda e o sangue, então, no processamento, ele vai ser feito conforme a necessidade que querem, inclusive do tipo de sangue. Então, quando os resultados estão todos negativos, a bolsa já vai para o processamento e já vai ser disponibilizada para quem está precisando. Já quando tem alguma dos exames ali, ou inconclusivo ou positivo, a bolsa não é usada e nós chamamos o doador para ele retornar, chamamos por carta, porque ainda é arcaicamente uma carta, porque nós entendemos que é o mais sigiloso. Se mandar por WhatsApp ou mandar por e-mail, qualquer outra pessoa pode abrir, mas a carta, teoricamente, é só a pessoa que recebe que vai abrir. E nós solicitamos que a pessoa retorne ao hemocentro para coletar todos os exames de novo, para a gente fazer uma contraprova. Ou às vezes confirma, né, ou às vezes não é nada, né? Hoje, por exemplo, de manhã, chegou um senhor lá com o resultado de Chagas, mas ele nos contou o seguinte: eu já doei sangue na Santa Casa e já doei na PUC, e lá não apareceu nada. Então nós coletamos tudo de novo, e aí amanhã a gente já vai saber se é ou não. Aí a gente chama ele de novo para dizer, ó, tu está liberado, pode doar, ou então não, tu tens que agora ir procurar um médico porque tu tens uma doença. A doença de Chagas, ela é silenciosa, né? A pessoa pode, inclusive, morrer por uma outra coisa e nunca aparecer nada, mas a pessoa precisa saber que ela tem aquele componente, que aquilo poderá algum dia se manifestar de alguma maneira, né? Então, quando tem positivo para alguma dessas doenças, se chama a pessoa, se orienta e se encaminha para atendimento médico. Se for HTLV, HIV, as hepatites,
Existem ambulatórios em Porto Alegre específicos para atender essas pessoas, porque elas já entram, as hepatites já entram num tratamento também com medicamentoso, e tem hepatites que têm tido cura, até hepatite C, tratamento medicamentoso e a pessoa fica, só que não pode doar mais sangue, porque vai aparecer sempre aquele marcadorzinho da hepatite, né? Algumas doenças sexualmente transmissíveis, que nem a sífilis, por exemplo, também, mesmo que a pessoa tenha tratado a sífilis, vai aparecer o marcador. Então, nós não utilizamos o sangue de quem tenha tido sífilis. E isso é uma das perguntas que nós fazemos na entrevista. Outras doenças sexualmente transmissíveis, 1 ano depois de ter tido e ter tratado, pode doar. A sífilis é a única que não, porque fica sempre aquele marcador lá aparecendo. Nós agora estamos fazendo também o exame da malária, porque não sei se vocês observaram como tem pessoas do norte vindo morar em Porto Alegre. E essas pessoas podem vir e estar ainda com o componente da malária. Então, nós estamos fazendo também o exame da malária. Até agora, nesse tempo que nós estamos fazendo o exame, não apareceu ainda nenhum caso. E a hepatite A, vocês lembram que há muito tempo atrás se falava que quem teve hepatite, a gente conhecia há mais tempo atrás só a hepatite A, aquela hepatite que a gente pega porque tomou água contaminada, porque comeu alguma coisa contaminada. E essa hepatite não é transmissível mais no sangue, então essa hepatite a pessoa teve, está curada, pode doar sangue. Tá? Então, vocês veem como é complexo, né? A entrevista é bem complexa. Então, para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta. Nós sempre fazemos a propaganda do nosso hemocentro, que é ali na Bento Gonçalves 3722, que é na mesma entrada do Sanatório Partenon. E nós fazemos essa propaganda porque esse sangue que vai para nós, ele vai ser distribuído para 42 hospitais, essencialmente Sistema Único de Saúde. Não é, tipo assim, o Hospital Moinhos de Vento coleta só para ele. A PUC coleta só para ela. Santa Casa coleta só para os seus pacientes. O Hospital de Clínicas, a mesma coisa. Nós somos a mãe de todos. Se o Clínicas precisar, nós mandamos para o Clínicas. Se a Santa Casa precisar, nós mandamos. Ou seja, a doação para nós é uma doação mais generosa, porque ela vai para todos que não têm condições, que não têm acesso. Os hospitais do interior, esses hospitais pequenos, essas cidades tipo São Jerônimo, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, tudo dependem das nossas bolsas de sangue. A questão toda é um ato de generosidade, de doar. Não é demorado, é um processo rápido. A doação mesmo de sangue dura em torno de 7 a 8 minutos. Ela é rapidinha. É toda ela tecnológica, não tem nenhum risco. As agulhas são... Claro que elas são calibrosas em função de que elas precisam puxar o sangue, mas elas são super bem afiadas, ou seja, a pessoa não sente dor na hora da punção. E também não sente dor até a hora de sair. E pode, às vezes, ficar um pequeno hematoma, uma dorzinha no local, se a pessoa fizer força naquele braço ou dobrar aquele braço antes dos 15 minutos, como é orientado. Se faz um curativo bem compressivo, né? Então, é muito simples e muito tranquilo. Os homens podem doar a cada 2 meses, a cada 60 dias, sendo que no máximo 4 vezes ao ano. Então, no período de 12 meses. Então, por exemplo, hoje de manhã um senhor me ligou que ele queria saber se ele já podia doar e pelos 2 meses ele poderia. Ele doou em julho. Só que só em outubro que fecha os 12 meses para ele começar os novos 12 meses, né? E as mulheres podem doar a cada 3 meses, a cada 90 dias, sendo que no máximo 3 doações em 12 meses. Então isso é bem controlado, a pessoa chega lá, a gente tem um registro da última doação, a gente soma, a gente conta e tem um sisteminha que impede, inclusive. Já aconteceu da pessoa chegar e a doação dela pode ser no outro dia, né? Não, o sistema não permite, né? Que nem a vacina.
Vacina do Covid, se a gente chegasse na época que estavam fazendo toda aquela sequência, um dia antes também não podia fazer. O sistema tranca, porque tem aquele período que tem que ficar de intervalo entre uma doação e outra. Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue e a doação máxima que nós fazemos é de 450 ml. O entrevistador, ele avalia se a pessoa está no limite do peso, porque tem que ter no mínimo 50 quilos. Se a pessoa tem 52, 53 quilos, a gente não costuma fazer os 450 ml, a gente tira menos, 380, né? A gente faz uma avaliação e faz a entrevista e faz uma avaliação dos sinais vitais e do peso e altura e determina que às vezes pode ser um pouquinho menos, mas em média, normalmente é 450 ml. Quem pode doar para quem, né? Os sangues que são mais usados são sempre o O positivo e, sem dúvida nenhuma, o O negativo. O O negativo é o sangue, ele é doador universal. Se uma pessoa chega no HPS agora com um sangramento, vai se usar o O negativo, porque até se fazer a tipagem da pessoa e confirmar qual era o fator sanguíneo, se usa na emergência o O negativo. Então, por isso que, e para recém-nascido também se usa só o O negativo. Por isso a importância de nós termos doadores O negativos. Se vocês conhecerem alguém O negativo, digo, você tem que doar sangue, é super importante. É o sangue mais usado, o mais necessário, principalmente nas urgências, né? Nós temos o tipo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo e o O negativo. E tem uma outra circunstância ainda, que é, já ouviram falar do sangue raro, do sangue dourado? Tem pessoas que têm doenças hematológicas que recebem muitas transfusões de sangue ao longo da vida e elas vão criando resistência a qualquer tipo de sangue. Então, é feita uma análise de outros aminoácidos e outras células no sangue. E tem algumas pessoas que têm essas células as melhores possíveis. Então, essas pessoas, inclusive, nós temos aqui em Porto Alegre 18 doadores desse tipo. Eles não podem doar sangue a não ser quando nós chamamos eles. Quando tem algum paciente precisando daquele tipo de sangue dele, a gente já tem cadastro, tem telefone deles, a gente liga e são pessoas muito generosas. Elas vêm, se eu ligar de manhã tem um deles lá que a gente liga muito seguido, que ele mora ali perto. Claro que a gente respeita o tempo, né? E a gente sabe de todos, a gente tem todos eles cadastrados e com os tempos. Então a gente, hoje dá para ligar para o fulano. E as pessoas vão lá e doam, e até às vezes sabem quem é o paciente que está recebendo sangue em Santa Maria, ou em Passo Fundo, ou aqui em Porto Alegre, né? Então são pessoas muito generosas, eu admiro essas pessoas que estão sempre disponíveis, né? Inclusive nós temos os cadastros de O negativo e quando a gente entra em desespero, a gente liga e pede para as pessoas virem. E muitos vêm. Eu acho isso muito interessante, que as pessoas vão lá, né? Nós temos a ideia, o mínimo que nós temos que ter por mês é 1.600 bolsas, né? E nem sempre a gente consegue. Tá? Então tem ali vários meses que nós não chegamos nos 1.600. A doação, então, ela dura em torno de... A pessoa chega lá no Hemocentro, primeira coisa que se faz é o cadastro com o documento, se pede o endereço, o telefone, e-mail, para justamente a gente poder chamar para uma segunda amostra, se der positivo ou se der algum exame inconclusivo, ou porque a gente possa chamar numa situação de emergência, do tipo sanguíneo que nós estamos precisando. Aí depois a pessoa passa por uma pré-triagem, em que é feita a verificação peso, altura e temperatura. Depois, quando ela entra na sala da triagem, é verificado a pressão, frequência cardíaca e a hemoglobina. Antes a gente fazia um furinho no dedo para ver a hemoglobina, hoje já é um aparelhinho que a gente só encosta o dedo e já dá a hemoglobina. A hemoglobina é o nível de ferro no sangue, que tem que estar entre 12,5 no mínimo nas mulheres e nos homens tem que estar no mínimo 13,0.
Então, a gente verifica isso, se está nesse nível, a pessoa pode passar. E fazemos toda a entrevista, fazemos todas aquelas perguntas de atividade física no dia, o que se alimentou, se tomou água, se dormiu bem à noite, se está com algum sintoma de gripe, se está com alguma dor, se está com alguma ferida no corpo, se tem alguma reação alérgica no dia também. Reações alérgicas são coisas que nós temos muito aqui no Rio Grande do Sul, e é muito importante que não se colete sangue no auge da reação alérgica. Ou algumas medicações antibiótico, por exemplo, a pessoa toma antibiótico, tem que ficar no mínimo 15 dias sem doar sangue. Após, encerrou o antibiótico, 15 dias depois que pode doar sangue, porque o antibiótico, ele age justamente porque ele fica na corrente sanguínea e a pessoa que está precisando de sangue não está precisando do antibiótico, né? Então, se avalia o uso de medicações, atividade sexual, com proteção, sem proteção, de risco, não risco, e aí a pessoa passa para a coleta. Na coleta, em torno de 7, 8 minutos, e todo o processo dá em torno de 35 a 40 minutos. Ou seja, eu vejo as pessoas chegarem lá com um livro, com um vídeo, achando que vão ficar muito tempo esperando. Se está tudo tranquilo, se não faltar luz, se não der nenhuma zebra, em 35 minutos a pessoa está indo embora, né? Então, esse é o nosso... eu sou do setor de captação de doadores, já fui da triagem também, mas nesse momento agora eu estou na captação. Estamos sempre fazendo esse tipo de fala na tentativa de sensibilizar as pessoas para que possam ir doar sangue, que possam organizar grupos, que falem nas suas redes sociais da importância de ser doador de sangue. E também doador de medula, né? Nós também coletamos a amostra de medula para cadastro. Como é que funciona? A pessoa vai lá, ela pode, no mesmo dia que ela for doar sangue, ela já coleta a amostra. A amostra da medula é uma vez só coletou e a pessoa entra no cadastro do Redome. E aí ela fica lá e esse sangue dela, essa amostra dela tem uma classificação e eles passam o tempo inteiro procurando compatibilidade. Aí tem uma pessoa com leucemia do outro lado do mundo, né? Vem para nós, e se tiver que... a gente chama de novo, a pessoa coleta uma nova amostra, vai para nova compatibilidade, se a pessoa for compatível, o próprio Redome já entra em contato, manda a pessoa ir para algum hospital para fazer a coleta da medula, né? Então, nós também trabalhamos com a questão do transplante de medula, que a gente não participa do transplante, mas a gente participa da sensibilização para as pessoas serem doadoras de medula e depois de chamar a pessoa para fazer o segundo exame de compatibilidade, né? Então, é muito importante que se fale mais sobre doações de sangue, doação de medula. Eu sei que essa semana estão falando também na mídia na questão de doação de órgãos, né? Nós estamos cotidianamente nessa luta para manter os estoques disponíveis para quem precisa, para os hospitais do interior, o HPS que precisa tanto, né? Para que as famílias, numa situação de urgência, não tenham que elas irem atrás de doadores. Se nós tivermos estoques, nada será necessário, a não ser solicitar para nós. A gente fornece para quem precisa. Então, era isso. Estou aqui para quem quiser fazer algum tipo de pergunta. Alguma pergunta, pessoal? Pode fazer. Uma dúvida assim, eu era doadora de sangue até 2018. Daí, a última vez que eu doei sangue, num próximo exame que eu fiz, eu tive a ferritina muito baixa, ficou a 7. Daí o médico... Ela deve estar ótima hoje. Então. Tu tá bem? Exato, é isso que eu queria perguntar. Depois eu não procurei mais porque o médico sugeriu que eu não... Não. Como eu tive que fazer... ferro. Exato, reposição na veia. De ferro. Isso. Tá, mas assim, o que acontece? Isso é mais comum nas Obrigada. mulheres, essa volabilidade da ferritina nas mulheres. Em algum momento tu teve esse problema, pode ser que tu não tenha mais. Inclusive, é interessante tu ires, que aí tu bota o dedinho lá, tu não precisa nem coletar sangue, a gente já pode dizer para ti como é que tá a tua hemoglobina. Existem essas variações e a pessoa pode nunca mais ter baixa de ferritina, né? São momentos, a gente pode ter isso por estresse, por problema hormonal, e depois isso passa.
Os homens, pelo contrário, os homens têm a ferritina, têm a tendência de ter a ferritina alta e tem que fazer sangria. Quando tem uma ferritina no limite, pode doar sangue. Mas quando está muito alta, não pode, porque a ferritina alta é um sangue inflamado. Então, nós não podemos usar para doação. Vai lá um dia e faz. Não fala nada que tu tem isso. Vai lá, passa por tudo, bota o dedinho na maquininha. Se der bem, tá doando. Eu tenho um irmão que tem o sangue O positivo, né? Ótimo. Só que ele ainda tem 17, ele faz 18 exatamente dia 17 de setembro. Ele ainda vai precisar do responsável com ele ou não? Se ele fizer 18, dia 17 de setembro, ele pode ir lá doar no dia 18, tranquilo. Tá? Eu vou falar com ele pra ver se ele doa. Daí eu queria ter essa certeza, se precisava ser do responsável ou não. Não, com 18 anos não precisa mais. Tá? Eu tenho uma perguntinha. Como funciona para doar medula? A coleta, né? A coleta é para fazer a amostra, né? Isso. A amostra é só... Se a pessoa for lá, em qualquer momento das 8 às 15, a gente pede sempre que seja um pouco antes para a gente poder encaminhar a amostra. Em seguida, a amostra tem que ir para a Santa Casa. A Santa Casa é que faz o redome. É só ir coletar, é um tubinho só, né? Mas se a pessoa for doar sangue e quiser fazer redome, também dá para fazer tudo no mesmo dia, porque aí no mesmo coleta o tubinho dos exames, o tubinho do redome e a bolsa de sangue. E a pessoa só precisa estar no máximo até 35 anos e 11 meses. Existe um corte de idade porque eles querem que as pessoas entrem para o redome mais cedo, para elas ficarem mais tempo disponíveis, porque é até 60, né? Então, se a pessoa entra muito tarde, como estava acontecendo, a pessoa fica pouco tempo disponível para achar compatibilidade. Então, tem que ser mais cedo. Então, até 35 anos que pode entrar, aí a pessoa fica cadastrada no redome, tem só que atualizar sempre o endereço e o telefone, porque é por ali que a gente chama, tá? O primeiro telefonema vem do Rio de Janeiro, do INCA, e o segundo é o nosso, marcando a hora para a pessoa ir. Alguma pergunta a mais? Ela queria fazer uma pergunta lá. Oi, tudo bom? Eu sou A negativo. Mas eu tô com problema de insônia. Eu não durmo 6 horas à noite. Eu posso fazer a doação? Tenta ir num dia que tu tenha conseguido dormir 6 horas. Se tu conseguir dormir 6 horas, tranquilo. Tá? Que pena, né? A gente precisa tanto. Hoje a gente estava lá desesperado, que estava pouquíssimo O negativo e tinha muitas demandas para O negativo. Não, é 6 meses. 6 meses. Quando fechar, estamos com a porta aberta esperando lá. Ótimo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Não? Então, lembrando que a gente vai ter o acompanhamento aqui dia 16 e dia 17 de setembro, com saída aqui, então, às 11h30. Então, para ir até o Hemocentro, né, para fazer a sua coleta ali para doação. O ônibus vai sair daqui, então, da frente da FMP, vai levar e vai buscar o pessoal que já está inscrito, tá? Eu te passo o linkzinho ali, tá? Então tá, pessoal, agradecer então aí a todos que puderam comparecer, a gente também tá com o pessoal online, agradecer a enfermeira Ana, né, e pedir que assim que possível, vamos disseminar essa informação, convidar o pessoal, né, a gente está sempre precisando, como a Ana disse, né, hoje não tinha quase ninguém lá para fazer doação e a gente precisa no mínimo de 100 pessoas, né, diariamente, para poder contemplar aí os hospitais e quem solicita, né. Nós fornecemos uma declaração que tu doou sangue. Pela CLT, um dia por ano, para quem trabalha, fica dispensado do trabalho por doar sangue. Uma vez por ano, tá?
não é só pegar o atestado também. Tá? Era isso? Certinho? Então tá. Boa aula, pessoal. Obrigada. Eu que Ana. agradeço a receptividade de vocês. Espero que vocês consigam transmitir para outras pessoas a importância da doação de sangue. Muito obrigada por terem escutado.